Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre direito material e processual do trabalho que estamos a desenvolver no nosso canal do YouTube. Meu nome é Guilherme Alves de Melo Franco, eu sou advogado trabalhista, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário. Estou aqui a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, este nosso curso gratuito para que possamos difundir cada vez mais o nosso conhecimento e estudar junto com vocês as nuances do direito do trabalho, seja em seu aspecto material, seja em seu aspecto procedimental. Hoje estaremos a discutir a respeito do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho, que se nos apresenta como o artigo de abertura das atividades seletistas relativas à identificação profissional. E este artigo 13, para esse tipo de vestíbulo, ele se reveste do estudo da Carteira de Trabalho e Previdência Social. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é o documento mais importante da relação de emprego. E podemos dizê-lo sem quaisquer tipo de melindre, eis que é através da Carteira de Trabalho e Previdência Social que o empregador poderá discriminar em suas páginas toda a atividade pertinente ao contrato individual do trabalho mantido com seu empregado. Por seu turno, o empregado, através da Carteira de Trabalho e Previdência Social, poderá comprovar a outras células da sociedade que não a própria advinda da relação de emprego, que ele é um indivíduo que é dado ao trabalho, que ele é uma pessoa que pode ser objeto de confiança da parte comercial da sociedade em que ele se encontra adstrito, ou mesmo da parte geral da sociedade que vê no indivíduo trabalhador uma pessoa respeitável e que merece, portanto, o crédito necessário para que continue a exercer sua vida dentro do conglomerado social em que se encontra apresentado como cidadão. É através da Carteira de Trabalho e Previdência Social que nós vamos poder aquilatar se aquele indivíduo é um indivíduo que permanece por longo tempo em determinada empresa, o que demonstra ser o mesmo cioso de suas obrigações e atencioso com as tarefas que a ele são determinadas, eis que se assim não fosse, ele não permaneceria por lapso temporal agigantado a serviço de uma só empresa. Por outro lado, poderemos também verificar a outra face da moeda, ou seja, aquele empregado que não permanece a serviço de determinada empresa por um lapso temporal razoável de serviço, mas aquele que pula de contrato em contrato, o que já lhe demonstra a incapacidade profissional de exercer suas atividades cotidianas de acordo com os interesses a que foram pautados os contratos individuais do trabalho em que ele teve
participação, e também que não é aquele indivíduo que se pode contar com ele por lapso temporal muito elástico, já que ele demonstra através das anotações na sua carteira de trabalho e previdência social que ele não é um indivíduo de formar raízes, de se enquadrar dentro do meio ambiente trabalhista de forma ampla, vestindo o que a gente chama de vestir a camiseta da empresa contratante. Ele apenas e tão somente se preocupa em exercer a sua função sem nenhuma nuance que seja desejável dentro de um empregado, quer dizer, não é um empregado que se esforça na condução das suas atividades cotidianas e, portanto, não é merecedor de chance muito grande dentro do novo ambiente de trabalho a que se pretende colocá-lo como parte integrante. Desta maneira, a carteira de trabalho e previdência social resuma, na verdade, em um verdadeiro histórico da atividade profissional do indivíduo, desde os primórdios de seu ingresso no mercado de trabalho até os dias atuais em que há a consulta deste documento. Portanto, por isso podemos reforçar a nossa tese de que o documento Carteira de Trabalho e Previdência Social seria o mais precioso de todo o arcabouço documental que envolve as relações de trabalho e de emprego. Por outro lado, ampliando ainda mais esta importância documental, é através dele que o trabalhador vai ter acesso aos benefícios previdenciários, tanto no que diz respeito às enfermidades e ao tratamento das mesmas pelo Sistema Único de Saúde e seus comandos paralelos, bem como para fins de benefícios mais prolongados, como o de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por invalidez, que se pauta naqueles casos em que o empregado, por motivações pessoais ou motivações do meio ambiente de trabalho, se vê incapacitado para o exercício profissional a partir de determinada data e, portanto, a carteira de trabalho e previdência social é de suma importância para a consecução desses benefícios legais do Instituto Nacional do Seguro Social. Portanto, diz o artigo 13 que a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego. Então, quando se fala em exercício de relação empregatícia, a carteira de trabalho e previdência social é indiscutivelmente obrigatória, inclusive naqueles contratos de natureza rural, ainda que em caráter temporário. Portanto, qualquer que seja o lapso temporal em que vigorará a prestação pessoal de serviços para empregador mediante salário e sob a sua dependência, haverá que ser trazida a lume a carteira de trabalho e previdência social do trabalhador, e nela serão insertas todas as informações relativas a esta estrutura socioeconômica em que se encontrará apregoado o trabalhador na condição de empregado. É também importante dizer que a carteira de trabalho e previdência social não é adstrita apenas à relação de emprego, pois para o exercício da própria atividade profissional remunerada
por conta própria, há exatamente a mesma obrigação e necessidade destinada aos trabalhadores que se agitam por relação de emprego. Então, o autônomo também, se receber pela atividade que ele pratica, também deverá ter a carteira de trabalho e previdência social sob sua guarda. É importante informar neste momento que ter a obrigação de manter a carteira de trabalho e previdência social não quer dizer que a mesma tenha que ser anotada. A anotação do pacto na carteira de trabalho e previdência social do trabalhador é apenas necessária quando existir a relação de emprego, que nós já estudamos quando ela ocorre nos nossos estudos a respeito do artigo 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Tanto essa característica da carteira de trabalho e previdência social não ser adstrita apenas e tão somente aos relacionamentos de emprego, é patente que temos no nosso parágrafo 1º deste artigo 13, consolidado que estamos a estudar, algumas disposições que nos levam ao entendimento de que, mesmo não havendo relacionamento de emprego, haverá também a necessidade e a obrigação de se manter a carteira de trabalho e previdência social à disposição do contratante e do contratado, nos casos em que alguém que seja proprietário rural ou não trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, quer dizer, ele trabalhe ele mesmo pessoalmente, sozinho, ou em regime de economia familiar, ou seja, com a ajuda dos membros de sua própria célula familiar, ele terá que obrigatoriamente portar a carteira de trabalho e previdência social, desde que o trabalho seja indispensável à própria subsistência dos membros daquela célula familiar, com mútua condição de dependência e de colaboração. Quer dizer, sempre que as pessoas trabalharem entre si dentro de uma mesma célula familiar, em benefício desta mesma composição social, e em regime de colaboração, quer dizer, não há aquela obrigação de se trabalhar em prol da comunidade familiar, mas de colaborar com que aquela família consiga promover o seu próprio sustento, a sua própria dignidade de vida através do trabalho em conjunto. Então estamos a ver a possibilidade de pessoas que trabalham, não têm vinculação de emprego, mas precisam ter a carteira de trabalho e previdência social. Veja a importância deste documento. E essa importância ela cresce muito mais quando nós estamos a nos dirigir ao inciso 2º deste parágrafo 1º do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho, em que ele afirma que se o indivíduo se agitar em regime de economia familiar e sem empregados, né, porque senão se ele tiver empregados, ele estará se adstringindo ao conceito de empregador, né, e não poderia estar aqui sendo arrolado
em hipótese em que a carteira de trabalho e previdência social seria indispensável. Ele explore uma área não superior ao módulo rural ou de outro limite que a legislação venha a estabelecer como sendo de pequeno porte, já que as manifestações de grande porte, além de serem impossíveis de poderem ser exploradas por um único indivíduo, e portanto vai depender ele de empregados para as grandes propriedades, e não estaria, portanto, enquadrado nesse inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho. Ele também estaria a necessitar desta carteira de trabalho e previdência social se ele explorasse módulo rural inferior ou considerado de pequena monta para cada região, né? Aquelas regiões em que havia a distribuição do país para a facilidade da comprovação e da fiscalização dos pactos de emprego que eram expedidas pelo Ministério do Trabalho, que ao longo dos anos já foi denominado de Ministério do Trabalho e do Emprego, só de Ministério do Trabalho, do Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social, nomenclaturas que foram destinadas ao mesmo instituto, ao mesmo ministério, e que perdeu essa capacidade ministerial, sendo transformado atualmente em mera secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. E aqui vale um adendo, né, a respeito da reforma trabalhista. Novamente estamos a apontar seus defeitos, como nós fizemos de maneira ampla em nossa última obra publicada, que nós tivemos a oportunidade de apresentar a vocês em vídeos anteriores, que é os nossos comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que veio a lume através da editora Juruá de Curitiba, neste ano de 2021, portanto recém-lançado, em que nós apontamos com minúcias todas as deformas da reforma trabalhista. Aqui perdeu-se a oportunidade de modificar erro que veio a se cristalizar durante um tempo por força justamente desta transformação do Ministério do Trabalho em mera secretaria do Ministério da Economia, e poderíamos ter sido agraciados com a autenticação e a reforma deste artigo 13 também, para constar justamente esta modalidade de transmutação ministerial. Mas isso aí são nuances que o próprio tempo vai determinar a sua modificação, e teremos algumas oportunidades posteriores de legislações vindouras que poderão assegurar ao texto seletista a regularidade e a necessária força, sem que haja esse tipo de informação já ultrapassada ao longo do tempo. O nosso
parágrafo 2º do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele nos traz à reflexão um fenômeno mundial que se denominou como globalização, em que a tentativa social unificada dos povos veio a destruir, pelo menos em tese e pelo menos para a maioria absoluta dos países existentes no hemisfério global em que vivemos, as fronteiras que antes eram limitadoras da comunicação entre os diferentes povos, entre as diferentes nações e entre as diferentes ideologias que se espalham por todos os quadrantes, que foi a criação de uma rede internacional de comunicações conhecida como internet e que trouxe tanto progresso ao mundo quanto a descoberta do fogo, a criação da roda e todos aqueles acréscimos de conhecimento que ao longo dos anos os nossos intelectuais trouxeram para a humanidade através de seus estudos. É tão importante o avanço da internet quanto aquelas descobertas de vacinas para as doenças, porque o ser humano passou, com o advento da melhora das condições de medicina, a poder viver mais. E essa vida agora tem o advento das normas de internet mundiais, em que se pode, em tempo real, ou através, como nós estamos a fazer aqui no nosso canal do YouTube, de gravações, poder transmitir a todos os povos do mundo a nossa ideologia, o nosso sentimento intelectual a respeito de determinados temas, e hoje se encontra nos mais variados temas em todo o globo em que nós estamos a habitar. Assim, essas evoluções nos levaram, por exemplo, ao processo judiciário eletrônico, que hoje já se espalha por todos os cantos do país com rara eficiência, embora ainda haja muita coisa a ser acrescentada ao mesmo, e que nos possibilita, de qualquer ponto do Brasil, poder ter acesso e poder comandar os rumos processuais com a inserção de petições, com a própria abertura do processo e todos os acessos às sentenças, decisões interlocutórias, enfim, uma série enorme de atendimentos que antes só poderiam ser feitos de maneira pessoal, o que tem e terá sempre grande apreço, não só da classe dos operadores e aplicadores do direito, mas da própria população, que pôde ampliar os seus meios de acesso ao poder judiciário e à própria justiça através destes neologismos, vamos dizer assim, de procedimento em torno de todas as atividades da vida. Tanto é assim que hoje a internet faz parte de toda a vida de qualquer cidadão, seja ele com acesso através de um computador pessoal, de um tablet ou mesmo de um simples celular. Estaremos nos conectando com o mundo da forma mais rápida possível. E a carteira de trabalho e previdência social não foi excluída desse sistema. Tanto é que hoje a fórmula
apresentada pelo Ministério da Economia para que seja trazida a lume a carteira de trabalho e previdência social é a virtual, onde através de um aplicativo de celular o trabalhador tem o seu documento ali guardado e o empregador pode, através também de sistema virtualizado, inserir no seu contexto todas aquelas nuances necessárias à comprovação das atividades inerentes ao contrato individual de trabalho, tal como ele era destinada quando se utilizava o aspecto físico do documento. É importante dizer que hoje, apesar das carteiras de trabalho e previdência social físicas não terem perdido a sua capacidade documental, quer dizer, elas continuam válidas, elas somente poderão ser trazidas a lume por meio físico, aonde o meio virtual não seja possível de ser acessado, o que hoje em dia, mesmo num país subdesenvolvido como o Brasil, ele é muito difícil de acontecer um local em que a internet ainda não teve seus braços estendidos à população. Bom, com isso nós concluímos o nosso estudo de hoje a respeito da consolidação das leis do trabalho e do seu artigo 13. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer o acesso de todos, pedindo a vocês que se interessam pelo estudo dos direitos material e processual do trabalho, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nos nossos vídeos, para que nós possamos cada vez mais ampliar o nosso grupo de estudos e poder com ele difundir o direito do trabalho, tanto no seu aspecto material como no seu aspecto procedimental, para o maior número de pessoas. Até a nossa próxima aula. Tudo de bom a vocês.